em senhor presidente, chefes do Estado-Maior Conjunto, generais, almirantes, comandantes, oficiais, suboficiais superiores, sargentos, praças e todos os membros das nossas Forças Armadas Americanas, bom dia. Bom dia e bem-vindos ao Departamento de Guerra. Porque a era do Departamento de Defesa acabou. O lema do meu primeiro pelotão era: aqueles que almejam a paz devem se preparar para a guerra. Isso, claro, não é ideia nova. Este público sabe disso. A origem remonta a Roma do século IV e tem sido repetida desde então, inclusive pelo nosso primeiro comandante-chefe, George Washington, o primeiro líder do Departamento de Guerra. Isso expressa uma verdade simples, porém profunda. Para garantir a paz, devemos nos preparar para a guerra. A partir deste momento, a única missão do recém-restaurado Departamento de Guerra é esta: combate, combatente. Preparar-se para a guerra e preparar-se para vencer. Implacáveis e intransigentes nessa busca. Não porque queremos a guerra. Ninguém aqui quer guerra. Ninguém aqui quer guerra. Mas é porque amamos a paz. Amamos a paz para nossos concidadãos. Eles merecem a paz e, com razão, esperam que nós a proporcionemos. Nosso principal dever é sermos fortes para evitar a guerra desde o início. O presidente fala sobre isso o tempo todo. Isso se chama paz através da força. E como a história nos ensina, as únicas pessoas que realmente merecem a paz são aquelas dispostas a travar guerra para defendê-la. É por isso que o pacifismo é tão ingênuo e perigoso. Ele ignora a natureza humana e a história da humanidade. Ou você protege seu povo e sua soberania, ou será submisso a algo ou alguém. É uma verdade tão antiga quanto o tempo. Travar uma guerra é caro em sangue e recursos. Por isso devemos à nossa república um exército capaz de vencer qualquer guerra que escolhamos ou que nos seja imposta. Se nossos inimigos escolherem tolamente nos desafiar, serão esmagados pela violência, precisão e ferocidade do Departamento de Guerra. Em outras palavras, para todos os nossos inimigos, FAFO. Isso é o que significa. Se necessário, nossas tropas podem traduzir isso para você. Outra forma de dizer isso é paz através da força, trazida a você pelo ethos guerreiro, E estamos restaurando ambos. Como disse o presidente Trump, temos as forças armadas mais fortes, poderosas, letais e preparadas do planeta. Isso é verdade, ponto final. Ninguém pode nos tocar. Não chega nem perto. Isso se deve, em grande parte, aos investimentos históricos que ele fez em seu primeiro mandato, e continuaremos neste. Mas isso também é verdade, por causa dos líderes nesta sala e das tropas incríveis que todos vocês comandam. Mas o mundo, e como o presidente mencionou, nossos inimigos também têm voz. Você sente isso? Eu sinto isso. Este é um momento de urgência, uma urgência crescente. Inimigos se reúnem, as ameaças aumentam. Não há tempo para jogos. Precisamos estar preparados. Se quisermos prevenir e evitar a guerra, devemos nos preparar agora. Nós somos a parte da força na paz, através da força. E ou estamos prontos para vencer ou não estamos. Este momento urgente exige mais tropas, munições, drones, Patriots, submarinos e bombardeiros B-21. Exige mais inovação e IA em tudo à frente do seu tempo. Mais efeitos cibernéticos, mais contra-UAS, mais espaço, mais velocidade. A América é a mais forte, mas precisamos ficar mais fortes e rapidamente. O momento é agora e a causa é urgente. O momento exige restaurar e redirecionar nossa base industrial de defesa, nossa indústria naval e trazer para o país todos os componentes críticos. Exige, como o presidente Trump fez, que nossos aliados e parceiros assumam responsabilidades e compartilhem o fardo. A América não pode fazer tudo. O mundo livre precisa de aliados com verdadeiro poder de fogo, verdadeira liderança militar e reais capacidades militares. O Departamento de Guerra está enfrentando e priorizando todas essas questões. No próximo mês, farei um discurso sobre a velocidade, inovação e reformas urgentes de aquisição que estamos implementando. Da mesma forma, a natureza das ameaças que enfrentamos em nosso hemisfério e na dissuasão da China é tema para outro discurso em outro dia. Este discurso de hoje é sobre pessoas e é sobre cultura. O tema de hoje é sobre a nossa própria natureza, porque nenhum plano, programa, reforma ou formação terá sucesso, a menos que tenhamos as pessoas e a cultura certas no Departamento de Guerra. Se aprendi uma lição fundamental nesses meus 8 meses neste cargo, é que pessoal é política. A melhor maneira de cuidar das tropas é dar a elas bons líderes comprometidos com a cultura de combate do departamento. Não líderes perfeitos, bons líderes. Competentes, qualificados, profissionais, ágeis, agressivos e inovadores que assumem riscos apolíticos fiéis ao seu juramento e à Constituição. Eugene Sledge, em suas memórias da Segunda Guerra Mundial, escreveu, e cito: "A guerra é brutal, inglória e um terrível desperdício. O combate deixa uma marca indelével naqueles que são forçados a suportá-lo. Os únicos fatores redentores são a incrível coragem dos meus camaradas e a devoção deles uns aos outros. No combate, há milhares de variáveis, como aprendi no Iraque e no Afeganistão, e como tantos de vocês aprenderam em tantos outros lugares. Os líderes só conseguem controlar 3 delas. Você controla o quão bem está treinado, o quão bem está equipado e o quão bem você lidera.
Depois disso, vocês estão por conta própria. Nossos combatentes merecem ser liderados pelos melhores e mais capacitados. É isso que esperamos de todos vocês. Mesmo fazendo tudo certo em combate, ainda podemos perder pessoas, pois o inimigo sempre reage. Temos o dever sagrado de garantir que nossos guerreiros sejam liderados pelos líderes de combate mais capazes e qualificados. Isso é algo que você e eu podemos controlar. E devemos isso à tropa, entregar isso. Por tempo demais simplesmente não fizemos isso. Os militares foram forçados por políticos tolos e irresponsáveis a focar nas coisas erradas. De muitas maneiras, este discurso é sobre consertar décadas de decadência. Parte disso é óbvio, parte está escondido. Ou, como disse o presidente, estamos limpando os destroços, removendo as distrações. Abrindo caminho para líderes serem líderes. Acabamos com a guerra contra os guerreiros. Ouvi dizer que alguém escreveu um livro sobre isso. Por tempo demais, promovemos líderes fardados pelos motivos errados. Seja por raça, cotas de gênero ou chamados primeiros históricos, fingimos que as armas de combate e as não combate são a mesma coisa. Eliminamos líderes tóxicos sob avaliações psicológicas duplo cegas, promovendo conformistas avessos ao risco que apenas seguem o fluxo. Você pode citar, o departamento fez. Líderes políticos tolos e imprudentes definiram o rumo errado, e nós nos perdemos. Nos tornamos o departamento woke, mas isso acabou. Neste momento, estou olhando para um mar de americanos que fizeram uma escolha quando eram jovens, homens e mulheres, de fazer algo que a maioria dos americanos não faz. Servir a algo maior do que vocês mesmos, lutar por Deus e pela pátria, pela liberdade e pela Constituição. Vocês fizeram a escolha de servir quando outros não fizeram, e eu os parabenizo por isso. Vocês são realmente o melhor dos Estados Unidos. Mas isso não significa, e isso vale para todos nós, que nosso caminho até este auditório, neste dia, foi uma linha reta, ou que as condições das formações que lideramos estão onde gostaríamos que estivessem. Você ama seu país e nós amamos este uniforme, por isso precisamos fazer melhor. Precisamos ser honestos, temos que dizer com a boca o que vemos com os olhos. Falar as coisas como são, em bom português. Apontar as coisas óbvias bem na nossa frente. É isso que os líderes devem fazer. Não podemos passar mais um dia sem enfrentar diretamente a trave em nosso próprio olho. Esta administração agiu decisivamente, desde o primeiro dia, para remover o lixo ideológico tóxico, politicamente correto e de justiça social que havia infectado nosso departamento. Para arrancar a política. Chega de meses de identidade, escritórios de DEI, caras de vestido. Chega de adoração à mudança climática. Chega de divisão, distração ou delírios de gênero. Chega de entulho. Como já disse antes e vou repetir, estamos fartos dessa merda. Tornei minha missão eliminar as distrações óbvias que nos tornaram menos capazes e menos letais. Dito isso, o Departamento de Guerra exige o próximo passo. Por baixo do lixo woke, existe um problema mais profundo e um problema mais importante que estamos resolvendo e resolvendo rápido. O bom senso está de volta à Casa Branca. Então fazer as mudanças necessárias é na verdade algo bem simples. O presidente Trump espera isso. E o teste decisivo para essas mudanças é bem simples. Eu gostaria que meu filho mais velho, que tem 15 anos, eventualmente se juntasse aos tipos de formações que estamos atualmente empregando. Se de alguma forma a resposta para isso for não, ou mesmo sim, mas então estamos fazendo algo errado, porque meu filho não é mais importante do que qualquer outro cidadão americano. E que veste o uniforme da nossa nação. Ele não é mais importante do que o seu filho, todas almas preciosas feitas à imagem e semelhança de Deus. Todo pai merece saber que seu filho ou filha, que se junta às nossas fileiras, está entrando exatamente no tipo de unidade que o secretário da guerra gostaria que seu próprio filho ingressasse. Pense nisso como o teste da regra de ouro. Jesus disse: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. É o teste de simplificação máxima da verdade. A nova regra de ouro do Departamento de Guerra é esta: faça à sua unidade o que você faria ao próprio filho. Você gostaria que ele servisse com soldados gordos, inadequados ou mal treinados? Ou ao lado de pessoas que não conseguem cumprir os padrões básicos? Ou em uma unidade onde os padrões foram rebaixados para que certos tipos de soldados pudessem entrar? Em uma unidade onde líderes foram promovidos por motivos que não fossem mérito, desempenho e capacidade de combate? A resposta não é apenas não, é de jeito nenhum. Isso significa que, no Departamento de Guerra, antes de tudo, precisamos restaurar uma aplicação implacável, desapaixonada e de bom senso dos padrões. Eu não quero que meu filho sirva ao lado de tropas fora de forma, ou em uma unidade de combate com mulheres que não conseguem cumprir os mesmos padrões físicos de combate que os homens, ou tropas que não são totalmente proficientes na plataforma de armas ou tarefa designada, ou sob o comando de um líder que foi o primeiro, mas não o melhor. Os padrões devem ser uniformes, neutros em relação ao gênero e elevados. Se não for assim, não são padrões. São apenas sugestões. Sugestões que fazem nossos filhos e filhas morrerem.
quando se trata de unidades de combate, e há muitos tipos diferentes em toda a nossa força conjunta, a era da liderança politicamente correta, excessivamente sensível, que não quer magoar os sentimentos de ninguém, termina agora. Em todos os níveis, ou você atende ao padrão, ou você faz o trabalho, ou você é disciplinado, apto e treinado, ou está fora. Hoje, sob minha orientação, esta é a primeira de 10 diretivas do Departamento de Guerra que estão chegando aos seus comandos e à sua caixa de entrada. Cada serviço garantirá que todos os requisitos para cada MOS de combate e posição designada de armas de combate retornem apenas ao mais alto padrão masculino. Este trabalho é uma questão de vida ou morte, os padrões ser cumpridos. E mais do que isso, em todos os níveis devemos buscar superar o padrão, ultrapassar os limites, competir. É bom senso, essencial ao nosso núcleo, a quem somos e ao que fazemos. Deveria estar em nosso DNA. Hoje, sob minha orientação, adicionamos um teste de campo de combate para unidades de armas de combate, executável em qualquer ambiente, a qualquer momento e com equipamento de combate. Esses testes parecerão familiares, assemelhando-se à avaliação de aptidão física especialista do Exército ou ao teste de aptidão física de combate do Corpo de Fuzileiros Navais. Também estou determinando que os combatentes em funções de combate realizem o teste de aptidão física do seu serviço em um padrão masculino, neutro em relação ao gênero e normatizado por idade, com pontuação acima de 70%. Tudo começa com aptidão física e aparência. Se o secretário de guerra consegue fazer treinamento físico regular e intenso, todo membro da nossa força conjunta também consegue. Francamente, é cansativo olhar para formações de combate, ou realmente qualquer formação, e ver soldados gordos. É inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono, liderando comandos pelo país e pelo mundo. É uma má imagem, ruim e não representa quem somos. Portanto, seja você um ranger paraquedista, ou de escritório, um recruta ou um general 4 estrelas, você precisa cumprir os padrões de altura e peso e passar no seu teste físico. Como o presidente disse, sim, não há teste físico. Mas hoje, sob minha orientação, todo membro da força conjunta, em todos os postos, é obrigado a fazer um teste físico 2 vezes por ano, assim como cumprir os requisitos de altura e peso 2 vezes por ano, em todos os anos de serviço. Além disso, também sob minha orientação, todo guerreiro da nossa força conjunta é obrigado a fazer atividade física em todos os dias de serviço. E deve ser compensado por isso. A maioria das unidades já faz isso. O que estamos fazendo é formalizar. Não estamos falando de hot yoga e alongamento. É treinamento físico pesado, seja em unidade ou individualmente. Em todos os níveis do Estado-Maior conjunto ao soldado mais jovem, os líderes definem o padrão. Muitos de vocês já fazem isso: ativo, guarda e reserva. Isso também significa padrões de aparência. Chega de barbas, cabelos compridos, expressão individual superficial. Vamos cortar o cabelo, fazer a barba e seguir os padrões, porque é como a teoria das janelas quebradas na polícia. É como quando você deixa passar as pequenas coisas, as grandes coisas acabam indo também. Então você tem que lidar com as pequenas coisas. Isso vale em serviço, no campo e na retaguarda. Se você quer ter barba, pode entrar para as forças especiais. Se não, então faça a barba. Nós não temos um exército cheio de pagãos nórdicos, mas infelizmente tivemos líderes que ou se recusaram a chamar a atenção e impor padrões, ou sentiram que não tinham permissão para impor padrões. Ambas são inaceitáveis. E é por isso que hoje, sob minha orientação, a era da aparência pouco profissional acabou. Chega de barbudos. A era dos perfis de barbear desenfreados e ridículos acabou. Simplificando, se você não atende aos padrões físicos masculinos para posições de combate, não consegue passar no teste físico ou não quer se barbear e ter uma aparência profissional, é hora de buscar uma nova posição ou uma nova profissão. Agradeço os esforços proativos dos secretários em algumas áreas. Estas diretrizes visam acelerar esses esforços. Sobre os padrões, permitam-me algumas palavras para falar sobre líderes tóxicos. Manter e exigir altos padrões não é tóxico. Aplicar altos padrões não é liderança tóxica. Liderar combatentes com padrões elevados, neutros em relação ao gênero e intransigentes para forjar um departamento de guerra coeso, formidável e letal não é tóxico. É nosso dever, em conformidade com nosso juramento constitucional. A verdadeira liderança tóxica é colocar subordinados em risco com padrões baixos, promover pessoas com base em características imutáveis ou cotas em vez de mérito, e promover ideologias destrutivas que são um anátema à Constituição e às leis da natureza e do Deus da natureza.
A definição de tóxico foi completamente distorcida e nós estamos corrigindo isso. É por isso que hoje, sob minha orientação, estamos realizando uma revisão completa das definições do departamento sobre o chamado liderança tóxica, bullying e trote para capacitar os líderes a impor padrões sem medo de retaliação ou questionamentos. É claro que você não pode praticar bullying e trote maldosos. Estamos falando de palavras como bullying, trote e tóxico. Elas foram usadas como armas e deturpadas dentro das nossas formações, minando comandantes e suboficiais. Chega, chega. Estabelecer, alcançar e manter padrões elevados é o que todos vocês fazem. E se isso me torna tóxico, que assim seja. Em segundo lugar, hoje, em nossa direção, estamos garantindo que cada serviço, cada unidade, cada escola e cada forma de educação militar profissional conduza a uma revisão imediata de seus padrões. Já fizemos isso em muitos lugares, mas hoje se estende por todo o departamento de guerra. Qualquer lugar onde padrões físicos comprovados foram alterados, especialmente desde 2015, quando os padrões das armas de combate foram modificados para garantir que mulheres pudessem se qualificar, deve retornar ao padrão original. Outros padrões também foram manipulados para atingir cotas raciais, o que é igualmente inaceitável. Isso também precisa acabar. Apenas mérito. O presidente fala sobre isso o tempo todo, baseado em mérito. Aqui estão duas estruturas básicas que eu recomendo que vocês sigam neste processo. Padrões que eu chamo. Minha equipe já ouviu tudo sobre eles. O teste de 1990 e o teste I6. O teste dos anos 1990 é simples. Quais eram os padrões militares em 1990? E se eles mudaram, me diga por quê. Foi uma mudança necessária baseada na evolução do cenário de combate, ou ocorreu devido a um abrandamento, enfraquecimento ou busca de outras prioridades baseadas em gênero. A década de 1990 parece um bom lugar para começar. E o teste I6. Pergunte a si mesmo, o que você está fazendo facilita ou complica os esforços de liderança, responsabilidade e letalidade de um I6, ou francamente, de um O3? A mudança dá poder aos sargentos, suboficiais e sargentos técnicos para voltarem ao básico? A resposta deve ser um sim retumbante. O teste I6 ou o 3 esclarece muita coisa e rapidamente. Porque a guerra não se importa se você é homem ou mulher. O inimigo também não. Nem o peso da sua mochila, o tamanho de um projétil de artilharia ou o peso corporal de um ferido no campo de batalha que precisa ser carregado. Isso, e quero deixar isso muito claro, não se trata de impedir que mulheres sirvam. Valorizamos muito o impacto das tropas femininas. Nossas oficiais e sargentos são as melhores do mundo. Para funções de combate que exigem força física, os padrões devem ser elevados e neutros em relação ao gênero. Se as mulheres atenderem a esses padrões, ótimo. Se não, é a realidade. Se isso significar que algumas posições de combate não terão mulheres qualificadas, que assim seja. Essa não é a intenção, mas pode ser o resultado. Que assim seja. Isso significa que homens fracos não se qualificarão, pois não estamos brincando. Isto é combate. Isto é vida ou morte. Como todos sabemos, isso é você contra um inimigo determinado a te matar. Para ser uma força de combate eficaz e letal, você precisa confiar que o guerreiro ao seu lado na batalha é capaz, verdadeiramente capaz fisicamente de fazer o que for necessário sob fogo. Você sabe que este é o único padrão que você gostaria para seus filhos e netos. Aplique a regra de ouro do Departamento de Guerra, o teste de 1990 e o teste I6, e é realmente difícil errar. Terceiro, estamos combatendo a cultura de andar em ovos e de tolerância zero a defeitos. Uma cultura avessa ao risco faz com que os oficiais ajam para não perder em vez de agir para vencer. Isso significa que os suboficiais não têm autoridade para impor padrões. Comandantes e suboficiais evitam riscos e ajustes rigorosos por medo de problemas ou cometer erros. Um histórico impecável é o que os líderes em tempos de paz mais desejam. O pior de todos os incentivos. Nós, vocês como líderes seniores, precisamos acabar com a cultura venenosa de aversão ao risco e capacitar nossos suboficiais em todos os níveis para fazer cumprir os padrões. Na verdade, muitas vezes, não precisamos de novos padrões. Precisamos restabelecer uma cultura que permita fazer cumprir os padrões. E é por isso que hoje, sob minha orientação, estou emitindo novas políticas que vão reformular os processos de IG, EO e MEL. Eu chamo isso de política chega de pisar em ovos. Comandantes e suboficiais, estamos libertando vocês. Estamos reformulando um processo de inspetoria geral, o IG, instrumentalizado, colocando reclamantes, ideólogos e profissionais de baixo desempenho no controle. Estamos aplicando as mesmas políticas de igualdade de oportunidades, EO, e igualdade de oportunidades militares, MEO, em nosso departamento. Chega de reclamações frívolas e anônimas. Chega de reclamações recorrentes. Chega de difamar reputações. Chega de espera sem fim. Chega de limbo jurídico. Chega de carreiras que se desviam do caminho. Chega de andar. Chega de pisar em ovos.
Ser racista é ilegal em nossa formação desde 1948. O mesmo vale para o assédio sexual. Ambos são errados e ilegais. Esse tipo de infração será rigorosamente punido, mas dizer para alguém se barbear, cortar o cabelo, entrar em forma, arrumar um uniforme, chegar na hora ou trabalhar duro, esse é exatamente o tipo de discriminação que queremos. Nós não somos civis. Vocês não são civis. Vocês foram separados para um propósito distinto. Então nós, como departamento, precisamos parar de agir e pensar como civis e voltar ao básico, devolvendo o poder aos comandantes e sargentos que tomam decisões de vida ou morte. Comandantes e sargentos que fazem cumprir os padrões e garantem a prontidão, e que neste departamento de guerra precisam olhar no espelho e passar pelo teste da regra de ouro. Meus filhos, seus filhos, os filhos e filhas da América. Peço a todos vocês aqui hoje e aqueles que estão assistindo, sigam esta orientação e coloquem-na em prática. O cerne deste discurso são as 10 diretrizes que estamos anunciando hoje. Elas foram escritas para a liderança do Exército, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, Força Aérea e Força Espacial. Para a liderança da Força Aérea e da Força Espacial, essas diretrizes foram criadas para tirar o peso das suas costas e colocar vocês, a liderança, de volta no comando. Avancem com urgência, porque estamos com vocês, eu estou com vocês e o comandante em chefe está com vocês. Sabemos que erros serão cometidos na liderança. É da natureza da liderança. Mas você não deve pagar por erros sinceros durante toda a sua carreira. Por isso, sob minha orientação, estamos fazendo mudanças na retenção de informações adversas nos registros de pessoal, permitindo que líderes com infrações perdoáveis, sinceras ou menores, não sejam sobrecarregados por essas infrações para sempre. As pessoas cometem erros honestos, e nossos erros não deveriam definir toda uma carreira. Caso contrário, só tentamos não cometer erros, e esse não é o ramo em que estamos. Precisamos de pessoas que assumam riscos, líderes agressivos e de uma cultura que apoie vocês. Quarto, no departamento de guerra, as promoções na força conjunta serão baseadas em mérito. Daltônico, neutro em termos de gênero, baseado no mérito. O processo promoção, avaliações, capacidades, combate, reexaminado. Já fizemos muito nessa área, mas mais mudanças estão por vir. Promoveremos oficiais e suboficiais de alto desempenho mais rapidamente e eliminaremos os de baixo desempenho com mais agilidade. Avaliações, educação e exercícios de campo serão avaliações reais, não meras formalidades para todos nós em todos os níveis. Essas reformas aconteceram antes da Segunda Guerra Mundial. O general George Marshall e o secretário de guerra, Henry Stimson, fizeram o mesmo. Vencemos uma guerra mundial por causa disso. Quando o presidente Marine assumiu o cargo, ele me deu uma moldura e uma foto para meu escritório. Uma moldura e uma foto idênticas estão no dele. É uma foto de Marshall e Stimson antes da Segunda Guerra Mundial. Esses líderes mantiveram a porta aberta entre seus escritórios durante toda a guerra. Eles trabalharam juntos, civil e militar, todos os dias. O presidente Marine e eu fazemos o mesmo. Não há qualquer distância entre nós. Nossas portas estão sempre abertas. Nosso trabalho juntos é garantir que nossas forças armadas sejam lideradas pelos melhores, prontos para responder ao chamado da nação. Quinto, como viram e a mídia tem dado muita atenção, demiti vários oficiais superiores, desde que assumi. O presidente anterior, outros membros do Estado-Maior Conjunto, comandantes de combate e outros comandantes. A justificativa para mim tem sido simples. É quase impossível mudar uma cultura com as mesmas pessoas que ajudaram a criá-la ou até mesmo se beneficiaram dela, mesmo que essa cultura tenha sido criada por um presidente e um secretário anteriores. Minha abordagem tem sido simples. Quando estiver em dúvida, avalie a situação, siga sua intuição e, se for o melhor para as Forças Armadas, faça uma mudança. Todos nós servimos à vontade do presidente todos os dias. Mas de muitas maneiras não é culpa deles. Não é sua culpa. Por mais tolo e imprudente que fosse o departamento progressista, aqueles oficiais estavam seguindo a liderança política eleita. Uma geração inteira de generais e almirantes foi informada de que deveriam repetir a insana falácia de que, abre aspas, nossa diversidade é nossa força. Claro, nós sabemos que nossa unidade é nossa força. Eles tinham que divulgar declarações confusas de DEI e LGBTQI+. Disseram a eles que mulheres e homens são a mesma coisa, ou que homens que acham que são mulheres é algo totalmente normal. Disseram a eles que precisamos de uma frota verde e tanques elétricos, e para expulsar americanos que recusaram uma vacina de emergência. Eles seguiram políticas civis estabelecidas por líderes políticos tolos e imprudentes. Meu trabalho tem sido determinar quais líderes apenas seguiram as prerrogativas da liderança civil e quais estão realmente comprometidos com o departamento progressista, sendo incapazes de apoiar o departamento de guerra e executar novas ordens legais. É isso. É simples assim.
Nos últimos 8 meses, obtivemos uma visão aprofundada dos bastidores do nosso corpo de oficiais. Avaliamos minuciosamente o terreno humano, o que exigiu concessões e decisões difíceis. É mais uma arte do que uma ciência. Temos sido e continuaremos sendo criteriosos, mas também ágeis. O novo rumo está claro. Fora com as Shirelles, as Mackenzies e as Millys, e dentro com as Stockdales, as Schwarzkopfs e as Pattons. Mudanças de liderança são inevitáveis e necessárias. Não por desejo, mas por precisão. É uma questão de vida ou morte. Quanto antes tivermos as pessoas e políticas certas, mais rápido avançaremos. Pessoal é política, mas eu olho para este grupo e vejo grandes americanos. Vejo grandes americanos, líderes que dedicaram décadas à nossa grande república, com um grande sacrifício pessoal e de suas famílias. Mas se as palavras que estou dizendo hoje estão fazendo seus corações afundarem, então você deve fazer o que é honrado e pedir demissão. Nós agradeceríamos pelo seu serviço, mas eu suspeito, eu sei, que a esmagadora maioria de vocês sente o oposto. Essas palavras enchem seus corações. Vocês amam o departamento de guerra e a profissão das armas. A partir de agora, você está liberado para ser o líder constitucional apolítico, determinado e direto ao ponto que se alistou nas Forças Armadas para ser. Precisamos de você focado no M, não no D, no E ou no I, não no D e I ou no D e E de morrer. Com isso quero dizer o M de militar dos instrumentos do poder nacional. O governo possui departamentos dedicados a esforços diplomáticos, informacionais e econômicos. Nós fazemos isso, e nossos golfos precisam dominar em todos os domínios e cenários. Chega de distrações, ideologias políticas e entulho. Agora, é claro, vamos discordar às vezes. Não seríamos americanos se não fosse assim. Ser líder em uma grande organização como a nossa significa ter conversas francas e diferenças de opinião. Você vai ganhar alguns argumentos e perder outros. Mas quando líderes civis emitem ordens legais, nós executamos. Somos profissionais na profissão das armas. Todo o nosso sistema constitucional se baseia nesse entendimento. Agora parece uma coisa pequena, mas não é. Isso também inclui o comportamento de nossas tropas online. Para esse fim, quero agradecer e reconhecer os serviços por suas novas políticas proativas de mídias sociais. Usem-nas. Reclamações anônimas online ou atrás de um teclado não são dignas de um guerreiro. É covardia disfarçada de consciência. Páginas anônimas de mídias sociais em nível de unidade que difamam comandantes, desmoralizam as tropas e minam a coesão da unidade não devem ser toleradas. Mais uma vez ozônio 3S, mais uma vez ozônio 3S, E6S. Sexto, devemos treinar e manter. Qualquer momento em que não estamos treinando para a nossa missão ou mantendo o nosso equipamento é um momento em que estamos menos preparados para prevenir ou vencer a próxima guerra. É por isso que hoje, sob minha orientação, estamos reduzindo drasticamente a quantidade ridícula de treinamentos obrigatórios que indivíduos e unidades devem executar. Já encerramos os absurdos. Agora devolvemos a vocês tempo de verdade. Menos apresentações e cursos online. Mais tempo na garagem de veículos e no estande de tiro. Nosso trabalho é garantir que vocês tenham dinheiro, equipamento, armas e peças para treinar e manter. Daí em diante, vocês assumem. É senso comum que padrões mais rigorosos e elevados em nossas unidades resultam em maiores taxas de retenção. Guerreiros e tropas desejam ser desafiados e testados. Quando não há treinamento e manutenção, há desmoralização. Nossos melhores profissionais decidem levar seus talentos para o mundo civil. Líderes do departamento Woke afastaram muitos dedicados. Revertamos essa tendência agora. Não existe um mundo em que uma guerra de alta intensidade aconteça sem dor, agonia e tragédia humana. Você está em uma linha de trabalho perigosa. Podemos perder boas pessoas, mas que nenhum guerreiro clame do túmulo, se ao menos eu tivesse sido devidamente treinado. Não perderemos combatentes, porque falhamos em treiná-los, equipá-los ou fornecer recursos a eles. Vergonha para nós se isso acontecer. Se treinarmos como seus guerreiros, vidas dependerão disso, porque realmente dependem. Nesse sentido, o treinamento básico está sendo restaurado ao que deveria ser. Assustador, rigoroso e disciplinado. Estamos dando poder aos instrutores para incutir um medo saudável nos novos recrutas, garantindo que os futuros combatentes sejam forjados. Sim, eles podem fazer o Shark Attack, podem jogar os beliches, podem xingar e sim, podem colocar as mãos nos recrutas. Isso não significa que eles possam ser imprudentes ou violar a lei, mas podem usar métodos comprovados para motivar novos recrutas e transformá-los nos guerreiros que precisam ser. De volta ao básico no basic também, claro. E você sabe disso, o treinamento básico não é onde a prontidão para a missão deve terminar.
A natureza do ambiente de ameaças em constante evolução exige que todos, em todas as funções, estejam prontos para entrar na luta se necessário. Um dos credos centrais do Corpo de Fuzileiros Navais é: todo fuzileiro é um atirador. Isso significa que todos, independentemente da especialidade militar, são proficientes para enfrentar uma ameaça inimiga no mar, no ar ou em uma área de retaguarda. Precisamos garantir que todos os membros das nossas Forças Armadas mantenham proficiência básica e habilidades de combate essenciais, especialmente porque a próxima guerra, assim como a última, provavelmente não terá uma área de retaguarda. Por fim, como o presidente Trump corretamente apontou ao mudar o nome do departamento, os Estados Unidos não venceram uma grande guerra de teatro, desde que o nome foi alterado para Departamento de Defesa. Mas foi uma missão limitada com força esmagadora e um objetivo final claro. Por que vencemos a Guerra do Golfo em 1991? Há duas razões principais. O aumento do poderio militar de Ronald Reagan nos deu uma vantagem esmagadora, e a liderança militar e do Pentágono tinha experiência formativa em campo de batalha. Os homens que lideraram este departamento durante a Guerra do Golfo eram, em sua maioria, veteranos de combate da Guerra do Vietnã. Eles disseram nunca mais a expansão de missão ou a objetivos finais nebulosos. O mesmo vale para hoje. Nossa liderança civil e militar está repleta de veteranos do Iraque e do Afeganistão que dizem nunca mais a construção de nações e a objetivos finais nebulosos. Essa visão realista, até mesmo na Casa Branca, combinada com o aumento militar do presidente Trump, nos posiciona para vitórias futuras se, e nós iremos, e quando abraçarmos o departamento de guerra como devemos. E nós devemos. Estamos nos preparando todos os dias. Devemos nos preparar para a guerra, treinando guerreiros para vencer, não apenas para defender. A defesa é uma ação constante, mas nosso foco é a vitória. É inerentemente reacionário e pode levar ao uso excessivo, abuso de poder e expansão indevida da missão. Guerra é algo que se faz com parcimônia, em nossos próprios termos e com objetivos claros. Lutamos para vencer. Desencadeamos uma violência esmagadora e punitiva sobre o inimigo. Não lutamos com regras de engajamento estúpidas. Desatamos as mãos dos nossos combatentes para intimidar, desmoralizar, caçar e matar os inimigos do nosso país. Chega de regras de engajamento politicamente corretas e opressoras. Apenas bom senso, letalidade máxima e autoridade para os combatentes. Isso é tudo o que eu sempre quis como líder de pelotão. E é tudo o que meus sargentos de esquadrão E6 sempre quiseram. Voltando àquela regra do E6. Deixamos nossos líderes comandarem suas formações e damos cobertura a eles. É muito simples, mas incrivelmente poderoso. Meses atrás, na Casa Branca, o presidente Trump anunciou o Dia da Libertação para a política comercial dos LAC. Foi um dia histórico. Hoje é outro dia da libertação, a libertação dos guerreiros da América em nome, ação e autoridade. Vocês matam pessoas e destroem coisas como profissão. Vocês não são politicamente corretos e nem sempre pertencem à sociedade educada. Nós não somos um exército de um só. Somos uma força conjunta de milhões de americanos altruístas. Somos guerreiros. Somos feitos para um propósito, não para tempos fáceis, céus azuis ou mares calmos. Fomos feitos para embarcar na traseira de helicópteros, caminhões de 5 toneladas ou zodíacos, no meio da noite, faça sol ou faça chuva, para ir a lugares perigosos, encontrar aqueles que querem fazer mal à nossa nação e entregar justiça em nome do povo americano em combate próximo e brutal, se necessário. Você é diferente. Você é diferente. Nós lutamos não porque odiamos o que está à nossa frente, mas porque amamos o que está atrás de nós. Veja, as salas dos professores da Ivy League nunca vão nos entender. E tudo bem, porque eles nunca poderiam fazer o que você faz. A mídia nos caracterizará mal, mas eles sabem que só podem agir por sua causa. Nessa profissão, você se sente confortável em meio à violência para que nossos cidadãos possam viver em paz. Letalidade é nosso cartão de visita. Vitória é o único desfecho aceitável. Para concluir, há algumas semanas em nosso serviço mensal de oração cristã no Pentágono, recitei a oração de um comandante. É uma oração simples, mas significativa, pedindo sabedoria para comandantes e líderes. Eu recomendo que você procure por ela caso nunca tenha visto. Mas a oração termina assim: e acima de tudo, Senhor, por favor, mantenha meus soldados em segurança. Lidere-os, oriente-os, proteja-os, cuide deles. E assim como você se entregou totalmente por mim, ajude-me a me entregar totalmente por eles. E amém. Tenho feito esta oração muitas vezes desde que tive o privilégio e continuarei a fazer esta oração por cada um de vocês enquanto comandam e lideram os melhores do nosso país. Vão e façam coisas boas, coisas difíceis. O presidente Trump está com vocês, e eu também. E vocês o ouvirão em breve. Saia e atraia fogo, porque nós somos o departamento de guerra. Boa sorte, boa sorte.